Agora nós vamos passar a palavra para o Henrique Romero, ele que é analista judiciário do TRE Tocantins, assistente da Ouvidoria Regional Eleitoral, bacharel em jornalismo e direito, especialista em comunicação e marketing e também em direito e processo do trabalho e, não menos importante que tudo isso, um dos diretores do Sintrajuf Tocantins. No tempo de 7 minutos, seja muito bem-vindo para a sua mensagem, Henrique Romero. Obrigado, Vital. Cumprimentar os colegas Jairo e Belém, parabenizar pelas explanações muito bem colocadas, né, muito bem detalhadas. Já praticamente esgotaram o tema da luta atual contra a reforma administrativa. E para não ser repetitivo, eu vou tentar fazer uma síntese, né, um gancho entre as duas falas, e colocar a minha visão da luta atual do movimento sindical no Brasil e no mundo. Eu penso que o que está acontecendo hoje é um momento de revolução industrial 4.0, como a gente fala, em que o capital não mais está na mão de quem detém as máquinas, mas está na mão de quem detém os programas de computador, né? Quem que são as grandes corporações hoje? Quem é que comanda o capitalismo hoje no mundo e, por consequência, no Brasil? É o dono da Uber, que não tem nenhum carro, mas é a maior empresa de transporte do mundo, e por aí vai, né? Essas grandes corporações que detêm o poder econômico e que colocam todo mundo para trabalhar para eles e sem direitos. E é interesse dessas grandes corporações que os sindicatos sejam fragilizados. E eles atuam fortemente, muito organizadamente, dentro dos legislativos nacionais, no nosso caso, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para conseguir aprovar os projetos de lei e, inclusive, as PECs, né, as propostas de emenda constitucional, de interesse deles, para desregulamentar o direito do trabalho, fazer com que o trabalhador tenha cada vez menos direitos e desregulamentar a atuação do sindicato, o direito coletivo do trabalho, que é do que a gente está falando aqui hoje. O sindicato ele é importantíssimo. Sem o sindicato não existe direito do trabalho, não existe relação entre capital e trabalho. Não vai existir. O que vai existir vai ser o capital esmagando o trabalhador e exaurindo todas as forças de trabalho de um por outro, descartando como se fossem meras peças dessa engrenagem de moer gente. Então, o que a gente tem que entender hoje é que a gente está inserido no grande contexto mundial do capitalismo, em que os sindicatos são cada vez mais necessários para poder combater esse processo que está acontecendo de maneira muito rápida. A gente nem se dá conta de como isso vem atropelando a gente. O que o sindicato tem que fazer? O sindicato tem que entender que ele tem que estar inserido nesse processo. Da mesma forma de que o capital detém o poder de influenciar os parlamentares, de dominar a tecnologia, o sindicato tem que estar inserido nisso também. Por isso a gente buscou a Teia Digital do Belém, o Belém indicou para a gente, né, do Vital, para a gente poder criar uma nova comunicação focada nas redes sociais do nosso sindicato, para que a gente possa recriar, refundar o Sindjuf Tocantins, que já tem uma história bonita de luta e que agora vai partir para uma nova realidade, um novo momento de luta, que é a luta que tem que ser feita nas redes sociais. A gente fez um trabalho bonito em 2015, mandamos caravanas e mais caravanas a Brasília para poder tentar derrubar o veto daquele nosso plano de cargos e salários. Fizemos história lá, infelizmente por uma margem muito pequena de votos não conseguimos derrubar o veto, mas fortalecemos a categoria, mas hoje isso não é mais possível. Seja pela pandemia, seja pela realidade social em que o Brasil vive, a luta não é mais na rua, a luta é nas redes sociais. É no Twitter, é no Facebook, como a gente está aqui hoje, é no Instagram e é no Zap, é mandando mensagem para a tia do nosso grupo de família, explicando, tia, o seu sobrinho aqui, que é servidor público do judiciário, precisa do seu apoio, para de falar mal dos sindicatos, para de falar mal da nossa luta, para de apoiar a reforma administrativa, porque você está prejudicando o seu sobrinho e outros familiares que são servidores públicos e toda a sociedade, que vai perder com o esfacelamento do serviço público, se isso for concretizado. Então, o sindicato tem que ser cada vez mais forte. A gente tem que, nesse momento, lutar para que os sindicatos cresçam, se unam, como a gente está fazendo aqui hoje, se juntando com o sindicato do Ceará, deve se juntar com os outros de outros estados também,
com os outros sindicatos de outras categorias do serviço público e do serviço privado aqui no nosso estado, para que a gente possa combater esse desmonte do sindicato que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Por quê? Porque sem o sindicato, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo na iniciativa privada. Demissão em massa. Vocês viram a Ford e outras grandes empresas, General Motors, estão demitindo em massa. Fecha a fábrica, acabou. Demite todo mundo. Do dia para a noite, centenas e centenas de trabalhadores de uma fábrica que sustentam a economia de uma cidade através da renda daquelas famílias na rua, sem nenhum aviso, sem a pessoa ter o direito à negociação prévia, sem ter a garantia constitucional da participação do sindicato naquela negociação. O cara vai ser demitido, não tem como, a fábrica fechou.